aí, pessoal, agora que vocês já sabem tudo sobre a comunicação SPI, vamos trabalhar com um exemplo prático. Eu já mostrei como abrir ele lá no Proteus, já mostrei como que ele funciona, né, como que o componente que a gente vai trabalhar funciona, e agora a gente tem que colocar esse código aqui para rodar. Novamente, eu vou copiar esse código e vou explicar ele passo a passo para vocês lá no MPLAB. Se eu for fazer ele passo a passo lá, vai demorar demais. Então, eu vou copiar ele. Venho para o MPLAB, já criei o projeto, já incluí a biblioteca, o art.h, só para agilizar um pouquinho, tá? Mas nas aulas anteriores eu mostro passo a passo como que era para fazer tudo isso. Aqui eu só incluí as bibliotecas tradicionais, mais a art.h, e aqui eu começo o meu programa. Então nessa primeira parte do programa, vocês estão vendo que eu criei algumas variáveis. Essa primeira variável chamada buffer, ela não serve para receber o valor da conversão. Tá? É um buffer diferente que eu vou utilizar para fazer a conversão para string. Lá nas aulas de LCD eu mostrei como que se utiliza isso. Na verdade é um vetorzinho aqui que foi criado. Aí depois disso eu criei duas variáveis que eu chamei de ADC High e ADC Low. Por que isso? Lembram que quando eu mostrei um pouco sobre o dispositivo, eu tenho que fazer a leitura por registradores. Então, primeiro eu recebo 4 bits da parte alta do conversor AD e depois eu recebo os 8 bits menos significativos. Então, eu vou colocar isso em duas variáveis separadas. Eu poderia fazer tudo de uma vez, colocar numa variável só, mas eu acho que não ficaria didático. E aí eu criei uma outra variável chamada ADC Total. Por quê? Eu vou ter duas variáveis com valores diferentes, e eu preciso juntar elas duas para gerar o valor correto da conversão, já que essa é uma conversão de 12 bits. Então eu criei uma variável do tipo inteira, que é de 16 bits, para armazenar o valor total dessa junção aqui, beleza? E aqui eu faço a primeira configuração, que é a configuração dos pinos. Então, por exemplo, o PB5 ele é o MOSI, Master Output Slave Input. Então, se ele é Master Output, o mestre, né, o microcontrolador, tem que ser configurado como saída. O PB4 é o MISO, então ele tem que ser configurado como entrada. O PB3 é o clock, tem que ser configurado como saída. E o PB2 é o chip select ou slave select, tem que ser configurado também como saída. Esses são os pinos que eu vou utilizar. De resto eu mantive aí em 0, porque não são importantes agora. E aqui a gente está fazendo a configuração inicial. Então aqui eu coloquei apenas uns comentários falando o que eu setei. Então para habilitar a SPI eu mando 1 para o bit SPE. Então dentro daquele registrador SPCR, que é o registrador de controle, eu mandei 1 para o SPE, mandei 1 para o MSTR, dizendo que o nosso dispositivo será mestre. Fiz uma divisão aqui por 64, ou seja, nossa frequência total aí do clock, deixa eu abrir a calculadora aqui, é de 16 MHz dividido por 64. Então, é de 250 kHz, tá certo? Essa é a frequência que a gente vai trabalhar. Esse dispositivo, né, esse componente, ele aceita frequências maiores. Mas como eu estou trabalhando aqui com simulador, eu acabei mantendo uma velocidade um pouco mais baixa mesmo. Mas ele deveria funcionar com maiores também. A leitura de dado ela não vai ter atraso, então o CPH vai ser 0 mesmo. E o clock não vai ser invertido, então esse CPOL, aquele bit CPOL vai ser 0. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó, CPH em 0 e o CPOL em 0 também. Ah tá, e o oscilador, né, o SPR1, eu mandei ele para 1. Quando eu mandei ele para 1, eu mexi diretamente neste registrador, nessa tabela. SPR1 em 1, o SPR0 em 0, então frequência do oscilador dividido por 64. Continuando, fiz a configuração da UART, apenas para habilitar ela, que a gente vai usar mais para frente. E a partir de agora, a gente já começa a comunicação. Então, vou tentar separar aqui para ficar um pouco mais fácil. Primeira coisa, se eu quero trabalhar com o dispositivo SPI, eu preciso habilitar o chip select dele. Então, como o meu chip select está lá no port B, deixa eu abrir o Proteus. O chip select é o IO10. O IO10 é o pino
PB2, tá vendo? Então, o pino PB2 tem que ir para nível 0. Então, eu faço aqui aquela máscara, mandando ele para nível, apenas ele para nível 0. Tá? Não lembra como que usa a máscara? Tem uma aula lá na parte de AVR básico que eu mostro como que isso aqui funciona. Na sequência, a partir do momento que o chip está habilitado, eu já posso começar a enviar as informações. Então, sempre para enviar uma informação para ele, eu preciso escrever nesse registrador aqui, que é o buffer, né? Que está ligado com o registrador de deslocamento do mestre. Então, a partir do momento que eu escrevi esse valor aqui, ele já envia automaticamente. E o que esse valor representa? Deixa eu voltar aqui na tabela do próprio dispositivo. Aqui, ó. Esse é o primeiro byte que eu estou mandando. O primeiro byte que eu mando, ele tem que ser composto de um monte de zeros, tá ok? Que esses zeros aqui eles não fazem parte de nada, tá? Eles não servem para nada. Porém, a partir do terceiro bit, né, que é do sexto bit, que é equivalente ao terceiro bit lá do escravo, eu mando 1 para dizer que é o start bit, mando 1 para dizer que é uma conversão direta do CH0, e mando 0 para dizer que o bit D2 do endereçamento, que é esse que eu mostrei aqui no datasheet do próprio componente, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, o D2 eu estou mandando 0, porque eu quero ler o canal 0. Então, ele tem que mandar 0, D1 e o D0 também tem que se mandar valor 0. Então, voltando aqui, ó. Então, está tudo 0. O start bit está em 1. O single conversion está em 1. E o D2 está em 0. Tá? A primeira parte. Ah, mas como é que eu sei que essa informação foi enviada corretamente? A gente tem que monitorar a flag de interrupção. Então, lembra que lá no I2C a gente fazia a mesma coisa? Aqui a gente vai ficar monitorando. Então, quando essa flag for setada, significa que a comunicação está completa. E aí ele sai desse laço A. Ele fica preso enquanto ele está fazendo a comunicação. Mas isso aqui é muito rápido, tá? Poucos microsegundos. E ele sai desse loop. Se ele não sair desse looping, houve algum erro de comunicação. E aí teria que colocar um teste aqui, né, para evitar esse tipo de falha num programa mais complexo. Nesse caso, um exemplo, isso aqui é mais do que suficiente. Essa flag ela é zerada sozinha, então a gente não precisa se preocupar. Aí logo na sequência, eu tenho que mandar o segundo byte. O segundo byte é o D1 e o D0 mais significativo, que tem que ser 0 e 0 também, e depois tanto faz. Tá? Depois aqui é irrelevante. Só que nota que nesse segundo byte, no meio dele, eu já faço a leitura da parte mais alta da conversão. Então, eu não posso simplesmente escrever alguma coisa no byte, eu já preciso ler o registrador também. Então, olha o que eu faço aqui na programação. Eu escrevo, tá certo? Ó, eu escrevo esse valor que é todo 0, então ele envia isso para o escravo. E aguardo o envio total. Quando ele me avisa, né, quando essa flag é setada e avisa que a comunicação está ok, que ela já foi enviada totalmente, eu posso ler o meu buffer, que é o registrador interno, que é esse registrador aqui, deixa eu voltar para o PDF, que é esse registrador aqui, ó, Read Data Buffer. Por que que ele já vai estar com o valor lido? Porque ele já preencheu o registrador de deslocamento, e quando esse registrador de deslocamento é completamente preenchido, ele envia esse valor para cá. Então, a gente já pode ter certeza que depois que ele completou a comunicação, o valor da leitura já está no buffer. Então, eu atribuo aquele valor na variável ADC High, que eu criei ali em cima, né, no comecinho do programa. Só que nota que eu fiz uma máscara aqui também. Eu peguei o próprio registrador, o buffer, e fiz uma lógica E com valor 0F. Então, quando eu faço uma lógica E com o valor 0F, eu estou falando que a parte mais alta, aqui está em hexadecimal, então a parte mais alta, né, os 4 bits mais significativos, eles vão obrigatoriamente ficar em 0. E o F vai manter os valores atuais. Isso eu faço pelo fato de que o dado que eu recebo mais significativo, os 4 bits mais significativos que eu recebo, eles são irrelevantes. A gente tem que ignorar eles. Então, para garantir que eles são 0,
eu faço aquela máscara. E a parte mais baixa, no nível menos significativo, eu recebo a informação normal. Então, no ADC high eu vou ter 0, 0, 0, 0 e o valor mais significativo. Depois, eu preciso fazer essa outra etapa aqui, ó. Mandar um valor qualquer para o dispositivo para receber o nível menos significativo. A mesma coisa. Eu mando o valor 0, mando um valor qualquer, pode ser 0, pode ser 1, qualquer coisa que vocês quiserem. Aguardo o envio estar completo e faço a leitura do registrador. Nesse caso, como o registrador vem inteiro o valor da conversão, eu não preciso fazer nenhuma máscara. Ó. Simplesmente copio o valor dele na variável ADC low. E com isso, obrigatoriamente, eu preciso desligar o dispositivo. Para que ele faça uma nova conversão, obrigatoriamente eu preciso desligar ele e ligar ele novamente. Se você não fizer isso, não passar por essa etapa, ele não executa uma nova conversão. Tá? Você não consegue fazer mais nenhuma leitura. Então eu desativo ele, enquanto isso ele está fazendo a nova conversão. Beleza. Essa é a parte da comunicação SPI. Muito simples, né? Bem mais fácil do que a comunicação I2C. Olha aqui embaixo agora, a parte de conversão que eu fiz para mostrar na tela. Então aqui eu pego a variável ADC total, que é de 16 bits, pego a parte alta da conversão ADC high, desloco ela 8 bits para a esquerda. Esses 8 bits que eu estou deslocando para a esquerda vai liberar espaço para eu colocar o ADC low. Então eu faço uma lógica OR e naquele espaço que eu abri desses 8 bits aqui, eu coloco o ADC low. E com isso eu junto as duas variáveis. Faço a conversão utilizando a função sprintf, utilizando em números inteiros, e envio esse valor para a UART. Okay? E aqui eu só pulo uma linha na UART mesmo. E ele fica repetindo isso para sempre. Para mostrar isso aqui funcionando corretamente, né, lá no Proteus, eu vou deixar para o último vídeo, porque aí eu já emendo o último exemplo também. Então não deixe de ver a próxima aula.